Hoje a gente recebe o jornalista, colunista político de nossa cidade, Verdelírio Barbosa. Verde, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado, bom dia. Estamos aí num tempo meio maluco, né, gente? Tá difícil saber o que o povo pensa hoje, né? Porque... Mas não é só pensar aqui, né, Verde? Não, no mundo. A gente acordou hoje com a notícia que o Trump venceu nos Estados Unidos. Ontem à noite era ela, né? Hoje. Mas é interessante também, os caras mudam as coisas rapidamente também, né? Você vê que aqui no Paraná, no Brasil, na nossa região, os caras têm um discurso para ganhar a eleição, depois tem um discurso pós-eleição. Lá também hoje, quem está ouvindo o Donald Trump de hoje, não dá para comparar com o de ontem. O diabo é que ele é maluco, aliás, os Estados Unidos é cheio de eleger presidente maluco, né? E ele fala uma coisa agora e daqui um pouquinho ele muda, você não sabe qual a hora que vai ser o Donald Trump de verdade e o falso, é muito complicado. Se ele é um personagem, se ele é real, né? Você não sabe o que é. Até eu estava vendo hoje o cara fazendo um comentário, até o palavreado dele, né? Uma hora ele faz um discurso de conciliação, outra hora ele faz um discurso mais agressivo. Mas também o problema é deles, nós temos que preocupar com a nossa cozinha aqui, né? E a nossa cozinha? A nossa cozinha aqui, ou seja, a nossa política também surpreendeu bastante nesse último mês de outubro, né, Verde? Surpreendeu em Maringá, surpreendeu na região. Nós tivemos também uma surpresa em São Paulo, que você pega o Dória, que sai de 5% e acaba ganhando a eleição. E mais do que isso, nós vamos ter é bom que o pessoal acompanhe bem a eleição em Maringá, os novos eleitos. Porque o pessoal fala muito em renovação e, de repente, eles elegem determinado cidadão achando que ele vai ser o salvador do mundo. Aqui, por exemplo, hoje, você pega aqui, o salvador do mundo hoje é o Homero Marchesi. Teve uma conduta boa, conduta de independente. Só que você pegar o Marchesi, que estava no Tribunal de Contas, o Marchesi que está no judiciário, você chega na Câmara, é totalmente diferente, porque é muito mais fácil ele se enquadrar com os outros do que os outros se enquadrar com ele. Então não adianta esperar muita coisa da pessoa, que ele chega, pode até ter vontade e não consegue. E às vezes você pega um cidadão destacado, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, na eleição passada, os caras falavam muito do Humberto Henrique, falava muito do Flávio Vicente. Você foi ver nas urnas, não era bem isso, tanto para o Humberto Henrique como o Flávio Vicente, não era aquela imagem que a gente tinha da Câmara. E se você for analisar os projetos do Flávio Vicente, do Dr. Manuel, quem que era o outro referente que eu falei, Flávio Vicente, Dr. Manuel, do Humberto Henrique, você vai ver que os projetos, aí você pega e analisa o projeto do Negão Sorriso, do Luizinho Gari, e você vai ver que o trabalho, os projetos do Gari e do Negão Sorriso é melhor do que o que eles fizeram. Até porque muitos deles nem fizeram projeto nenhum, só fica no discurso e no requerimento. É complicado. Esse é um aspecto bastante interessante da dinâmica da Câmara, né? A Câmara tem uma dinâmica própria que depende muito dessa habilidade do sujeito de lidar com os próprios pares, ou seja, de lidar com seus colegas para poder fazer valer aquilo que ele gostaria que acontecesse de fato. Com seus colegas e fazer aquilo que ele quiser que aconteça de fato, tenha respaldo. Então você vê, por exemplo, você pega um cidadão hoje que foi eleito, 9 dos que estão aí foram eleitos pelo grupo que perdeu a eleição, o pessoal ligado ao Silvio e Ricardo Barros. Você pode escrever que daqui, acontecendo a posse, dali 30, 40 dias, eles já estão jogando no time do Ulisses. Porque ele vai precisar que troca uma lâmpada, vai precisar que o cara faz uma roçada, e aí eles já ficam logo com o prefeito, que é quem está mais perto dele. Você pega o Silvio que não tem mandato, ou pega o Ricardo que está lá em Brasília, o cara quer saber quem socorre ele na hora que ele precisa. Então a debandada vai ser muito grande. Isso independente de qual partido que ele foi eleito, né? Independente de qual partido, independente do escalão do Legislativo. Porque você vai na Assembleia Legislativa, você vê, por exemplo, o seguinte, qualquer um que acompanha a vida do Paraná, viu a vida inteira o Luiz Cláudio Romanelli numa posição de oposição acirrada. Hoje o que é? Ele é lá um líder do Beto Richa. Você vai na Câmara Federal, o cara que foi eleito aí, o PCdoB, de repente o cara está apoiando o novo presidente, porque ele quer garantir o espaço dele, porque o político ele trabalha hoje
pensando em eleição daqui 2 anos ou daqui 4 anos, porque tem uns caras que disputam todas. Então, o cara já daqui 2 anos, hoje, por exemplo, nós já temos aqui na Câmara de Maringá, cara que se elegeu com as calças na mão, já está falando em ser candidato a deputado estadual. Quer dizer, mal acabou a eleição, nem assumiu. Nem assumiu, o cara já é candidato a deputado estadual. Quer dizer, é um absurdo. Então, o político, ele disputa sempre. Alguns disputam para ficar mais conhecido, e tem um negócio que a gente não pode enganar. Os caras falam, mas o cidadão vai entrar, ele vai ganhar pouco e gasta tanto com o dinheiro meu, com o dinheiro teu. O cara vem, ô Ronaldo, eu sou candidato, vê que você pode me doar, e lá vai estar os 10% teu, eu quero ver de mim. Ou o cara faz um almoço aí para arrecadar, ou faz bingo, livro. Então, em verdade, tem muitos políticos nesse país que vivem da política com mandato ou sem mandato. Quer dizer, os caras são safados. A sorte que muitos desses não se elegem. Porque se o cidadão já é safado sem mandato, você imagina esse cara com mandato, o que não vai fazer, meu? É bom, complicado. Nessa nova costura das eleições, ou seja, no que nós tivemos de resultado, principalmente aqui em Maringá, você citou que nós temos 9 vereadores que foram eleitos justamente pelo grupo do Silvio e do Ricardo. Esses vereadores... Que até eu nem sei, a gente fala também que eu nem sei se esse grupo era do Silvio ou do Ricardo, porque virou uma bagunça essa Câmara do Silvio, você não sabia quem que era o coordenador, não sabia quem que era o marqueteiro, você ia lá para falar com o Silvio, aí aparecia um cara que disse que era coordenador e não deixava você falar, então a gente fala, porque o grupo do Ricardo e do Silvio perdeu a eleição. Eles perderam a eleição, mas perderam a eleição porque eles não conseguiram comandar o grupo, eles ficaram refém. O Silvio foi refém da campanha o tempo todo. Essa campanha que o Silvio fez nunca é a campanha que o Silvio fez nas outras eleições. E o Ricardo Barros, porque ocupa um cargo de ministro, não podia se expor, que aliás era um pedido do presidente da República. Então pensa numa eleição bagunçada. Agora lá todo mundo culpa todo mundo. E, em verdade, todo mundo é culpado mesmo, inclusive o próprio Silvio, que sendo candidato não conseguiu comandar a eleição. Uma coligação com 15 partidos acaba inviabilizando? Ninguém consegue liderar e comandar com 15 partidos. Rapaz, lá em casa eu tenho 3 filhos. Já é complicado para mim segurar os 3 ali, rapaz, porque cada um pensa de uma maneira, cada um quer ir num lugar. Agora você imagina 15 partidos. É inviável. Ficar atrás do tempo, e o tempo às vezes perde. Você, por exemplo, eu daqui um pouquinho começo a falar besteira, já estou falando muito tempo. Você tem que falar pouco tempo para não falar besteira. Na campanha política acontece a mesma coisa. Aí o cara fala, mas o Ulisses tinha pouco tempo, sorte dele, não falava besteira. Então, vamos resumir naquilo que tem. Então, é muito complicado essa coisa. Bom, deixa eu voltar para a questão a respeito da Câmara. Supostamente, 9 vereadores foram eleitos por esse grupo, dessa coligação de 15 partidos. E 6 estiveram ali, alguns próximos do Ulisses Maia, outros do Humberto Henrique, enfim, foram eleitos por outras coligações. Agora, claro, já começa a articulação para a presidência da Câmara. O senhor já acompanhou muitas disputas para a presidência. Faria uma aposta, sai o presidente desse grupo dos 9 ou desse grupo dos 6? A verdade é que, embora seja 9-6, é muito equilibrado, porque isso que eu te falei. O presidente, o prefeito de Maringá, se ele quiser, ele faz o presidente. Isso sem dúvida nenhuma, porque ele tem as coisas para dar. Quando a gente faz as coisas para dar, pode atender o vereador de uma maneira melhor. Então, mesmo, digamos, o Ulisses efetivamente tendo só 2 vereadores eleitos pela coligação dele, ainda assim, na opinião do senhor, é possível garantir o próximo presidente? Mas, rapaz, acontece que, você pensa, se tem uma raça que trai, é vereador. Bicho, os caras são muito traíra, não dá para acreditar. Tem vereador, ele foi eleito só porque conseguiu fazer uma coligação, ele e um outro partido, para só poderia ser eleito, precisava ser eleito. Hoje ele já está do outro lado. Quer dizer, então é muita traição, o voto é secreto. Agora, uma coisa é o seguinte, normalmente a eleição de Câmara decide-se no banheiro, viu? Você articula, aí falta um votinho, você pega um amigo, vai lá, você é o indeciso, vai lá e quando o cara volta. Nós tivemos aqui em Maringá, uma vez a Câmara estava tudo acertado, já tinha acertado o presidente da Câmara,
Tá bom. Aí, na gestão do Said, falou, ó, o presidente da Câmara vai ser fulano. Quando foi no outro dia, o presidente da Câmara foi o Antônio Carlos Populin, o médico que o Said queria. Então, essas coisas mudam muito. Em meia hora, o cara faz a cabeça de alguém. Então, quem na verdade já se anunciou, já se proclamou como candidato à presidência, esse dificilmente vai ter chance. Está virando Joana d'Arc mais cedo, está indo para a fogueira mais cedo. E em política, normalmente o cara que fica quieto, aquele que é mais tranquilo, mais sereno, leva vantagem. Agora, eu não sei. E aqui é o seguinte, tem muitos pretendentes. Hoje nós temos na Câmara de Maringá 4 ou 5 candidatos à presidência, alguns não têm chance nenhuma, mas querem ser candidato, e mais 4 ou 5 até 6 candidatos a deputado estadual. Os caras, tem cara que não tem senso da coisa, tem cara que chega vereador por acaso e depois ele se acha. Ele acha que ele é o bicho da goiaba, que ele vai consertar o mundo, que ele vai ser o presidente da Câmara, que depois ele vai ser deputado. E depois pensa até em virar prefeito, e às vezes dá certo, como o Ulisses, né? Embora o Ulisses já tinha sido prefeito antes. Aliás, quando ele assumiu agora, faz 19 anos que ele foi prefeito. Muita gente esquece, mas ele já tinha sido. E já tem uma trajetória, né? Você vê como é a política. Se você pegar qualquer cidadão, a vida inteira, ou pela metade da vida política do Ulisses, foi pautada com quem? Com o grupo que ele derrotou. Ele teve lá, foi chefe de gabinete do Silvio, foi secretário do Silvio, foi um bom chefe de gabinete. Na Câmara, teve sempre ao lado desse grupo, então, de repente, muda as coisas. Né? E assim vai ser na Câmara também. E a gente está falando o seguinte, o povo é um coitado, rapaz. Eu tenho dó do povo. Você vota acreditando que vai ser tudo do jeito que você ouve, depois você muda. Nós tivemos um discurso a gente está falando do Trump, mas vocês acompanham também o Ulisses, porque o discurso do Ulisses da campanha é totalmente diferente do Ulisses que vai ser prefeito. Até porque o sistema não permite ser da maneira que o cara quer. Ele disse que vai cortar 15 secretarias. E tem que cortar porque tem secretaria que nem devia existir. Tem uma secretaria que é verdadeiro cabide de emprego. Mas tá bom, vai cortar a secretaria. E como é que ele vai acomodar todo esse pessoal? Aí ele fala, não, porque eu não tenho compromisso com ninguém, com partido político. Está mentindo. Ele tem compromisso, sim. Ele tem um compromisso com o Edmar Arruda, ele tem um compromisso com o pessoal do DEM que veio... Você acha que alguém... política, alguém trabalha de graça para alguém, meu? O cara vai lá porque quer garantir um espaço para o amigo dele, quer garantir um espaço para ele. Então não adianta esse discurso. Aí falou, não, nós vamos renovar e tal, trazer cara competente. Renovação. Ele está trazendo, por exemplo, o Gilberto Público. Pensa um cara competente. Muito competente na área de trânsito. Aliás, é o seguinte, para ser mais competente do que o pessoal que tem passado na Secretaria de Trânsito, não precisa. Se você pegar o zelador aqui da televisão e mandar ele chefiar a Secretaria de Trânsito de Maringá, ele vai ser melhor do que o que está aí e do que já passaram, porque eles são muito ruins, foram e são ruins. Esse Gilberto Pupo é um cara competente. Aí ele vai renovar e está trazendo para procurador o Laércio Fondazzi. O Laércio Fondazzi começou na administração em 1973 com o Silvio pai. E passou pelo Said, passou pelo Jair Janotto e passou por todo mundo. Não tem renovação nenhuma. Então não adianta você falar, porque eu vou trazer, vou renovar, e falar, não, quero só ficha limpa. Se ele quiser fazer ficha limpa, os caras que ele está convidando, ele já pode dispensar já, porque todos eles têm processo. Se eles vão ser condenados, se são culpados ou não, mas a maioria tem processo, porque o homem público não consegue ficar sem processo. Por exemplo, o Ulisses ganhou um processozinho besta, e ganhou só um, era para ganhar 2, porque eu ia processar eles também. Fez uma cartilha lá na Câmara, que aquela cartilha não estava precisando de nenhum resultado. Eles pegaram a verba que era da comunicação e fez a cartilha. E pior do que isso, ele, o Ulisses e o Amarildo, que está voltando para a administração, copiaram a cartilha, tiraram a cartilha na internet e não quero pagar direito autoral para o cara, pô. Se o cara é dono, fez. E, em verdade, além de pagar, deviam condenar os caras mesmo, porque estão roubando a ideia do cara. Roubo é roubo de qualquer maneira, meu. Então, é assim a política. Verdelino, muito obrigado mais uma vez. Sempre bem-vindo por aqui. Obrigado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente torce, Maringá precisa, o Paraná precisa e o mundo quer mais paz. Um abraço.